Saudações rubro-negras! Meu nome é Edivan Júnior e este é o Flanálise de Flamengo 4, Bahia 3. Um jogaço, um jogo absurdo, recheado, mas recheado de confusões. Então, solta a vinheta, editor! Cobra coral, papagaio, vintém, vestir rubro-negro, não tem pra ninguém. Cobra coral, papagaio, vintém, vestir rubro-negro, não tem pra ninguém. Viva do disco do céu! Vou começar a falar desse jogo que tem tanta coisa pra ser dita. Eu vou pedir que você curta esse vídeo aí embaixo se você gostou, dê dislike se você não gostou, compartilha nos grupos do seu WhatsApp, Facebook, o que seja. Falando bem ou falando mal, tá? Não interessa, mas compartilha esse vídeo aqui pra mim. E, claro, se você não é inscrito, por favor, inscreva-se, tá? Só dando uma pequena explicação, não teve o vídeo, tá, do jogo anterior, Flamengo 4, Santos 1, por motivos pessoais, tá? Então, não vou ficar adentrando no tema, mas por motivos pessoais eu não gravei o vídeo do jogo passado, Flamengo 4-1 no Santos, então deixá-lo aí no passado. O Flanálise de hoje é voltado para Flamengo 4, Bahia 3. Um jogaço, disparado, o melhor jogo no campeonato. E eu vou começar falando sobre o episódio de racismo, tá? Depois eu vou focar no jogo em si. Então é o seguinte, mais um episódio de racismo, muito triste, tá? Agora é deixar que a justiça julgue e ver o que vai acontecer. Eu espero que isso diminua cada vez mais com o tempo, até que um dia não exista mais. Se é que esse dia chegará pela imbecilidade do ser humano. Enfim, toda força ao Gerson, toda força a todos aqueles que sofrem de racismo no Brasil e no mundo. Então, vamos lá, vamos ao jogo, tá? Escalação, ok, 100%, é o que eu espero. Só que tem um adendo que eu vou começar a fazer a partir desse jogo e para os próximos jogos. Eu venho falando há muito tempo, já acho que há um mês e meio, eu venho falando do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, ele não joga bem há tranquilamente 2 meses. 2 meses que ele não aparece no jogo, você fala, poxa, hoje o Everton Ribeiro jogou bem. Ele se esconde, ele não joga bem, ele não cria jogada. A única coisa que o Everton Ribeiro está fazendo muito bem nos últimos jogos é armar contra-ataque para o time adversário. É bizarro, ele não cria, ele não arma, ele não desarma, ele só tem a função tática dele. E só. É muito pouco para o Everton Ribeiro. Principalmente ainda para o Everton Ribeiro, capitão. Gente, não dá. Esquece. O Everton Ribeiro não tem perfil para ser capitão do Flamengo ou de qualquer time. Nem na pelada do Baby Guto, do filho dele, ele tem perfil para ser capitão. É muito pouco. Não tem voz ativa com o time e nem com o adversário, muito menos com o juiz. Ele não reclama, ele não grita, ele não é chato. Capitão tem que reclamar, tem que gritar, tem que ser chato. Não dá. O Everton Ribeiro tem que perder a faixa de capitão. Ou para o Diego Alves, ou para o Felipe Luiz. Esses dois, para mim, são os capitães do Flamengo. Então é o seguinte, os próximos jogos eu queria muito ver a trinca de ataque com o Gabigol, com o Pedro, Gabigol e o Bruno Henrique. E o Arrascaeta mais atrás, criando esse jogo. O Everton Ribeiro, para mim, pegaria o banco nos próximos jogos para que ele entenda o quão mal ele está jogando. Tá? E eu já vou adiantar um pouquinho o assunto. O Rogério Ceni, mais uma vez, ele tirou o Arrascaeta. O Arrascaeta, no primeiro tempo, ele só não foi melhor que o Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique doutrinou o primeiro tempo e foi muito bem no segundo tempo. O Arrascaeta, no primeiro tempo, acho que ele deu 3 chances de gol. Né? Jogando muito, armando, desarmando, criando jogada, dando passe decisivo, criando grandes chances, chutando a gol. O Arrascaeta está jogando muita bola, mas é muita bola. Aí tu vai no segundo tempo, no momento de turbulência total, você vai emitir o Arrascaeta e deixa o Everton Ribeiro, que não estava jogando absolutamente nada. Gente, é o seguinte, o Arrascaeta, ele é o tipo de cara decisivo, coisa que o Everton Ribeiro nunca foi na vida. Jogadores decisivos, você só tira em jogos importantes, como são os próximos jogos do Flamengo no Brasileirão. Todos agora são finais, o Flamengo depende só dele para ser campeão. Então, todos os jogos são decisivos. Você só tira um jogador decisivo se ele sair machucado. Só. Você não tira jogador decisivo. E deixa principalmente um jogador que não é decisivo e está jogando mal.
Rogério Ceni errou grotescamente nas substituições. Tirou o Arrascaeta, tirou o Isla, que ninguém entendeu, tanto que ele viu a merda que fez e colocou o Mateuzinho logo em seguida. Rogério Ceni, para mim, está perdido no comando técnico do Flamengo. Obviamente não acho que seja para demissão, mas ele está se queimando com a torcida gratuitamente. E isso, obviamente, não é bom. Mas não é bom mesmo. Dito isto, vamos para o jogo. O Flamengo nos 5, até a expulsão do Gabigol, no 9, 10 minutos ali, o Flamengo amassou. É aquele Flamengo que a gente quer ver. Pra cima, massacrando, machucando, apertando, pressionando. Né? O Bruno Henrique fez um golaço. Bruno Henrique está voltando a ser o Bruno Henrique. Muito pela questão física. Tá? O Bruno Henrique está voltando àquela condição física que ele tinha. Como eu já disse alguns vídeos atrás, ele necessita muito que a condição física dele esteja nos trinques, para que ele possa desempenhar um bom futebol. E é o que nós estamos vendo. Está chamando a responsabilidade, está jogando muita bola e meteu um golaço. E o Flamengo continuou, amassando, perdendo chances, tendo chances, até que veio a expulsão bizarra do Gabigol. Bizarra. Tem até uma câmera que mostra o Gabigol após a queda. Gente, ele não abre a boca. Eu não sei de onde o juiz tirou que ele xingou ele. Beleza, isso foi a argumentação do juiz, ele tem o poder e ele expulsa. Mas é uma coisa, o comentarista Roger ontem fez um comentário que eu concordo. Se você for expulsar alguém porque xingou no futebol, não vai ter mais jogo de futebol. Né? Isso não é pelada de igreja, gente, onde você xinga e toma amarelo e é expulso. Isso é uma pelada de futebol, isso é jogo de futebol profissional. Então xingar é absolutamente normal dentro das 4 linhas. O que não pode ser aceito é uma intimidação cara a cara com o juiz e xingá-lo na cara dele. Aí beleza, aí não tem como contestar, aí o juiz tem todo o direito de expulsá-lo. Mas daquela forma não. O juiz chamou para ele uma responsabilidade que não tinha. Obviamente, nitidamente, após a expulsão, o jogo ficou conturbado. O Flamengo quis começar a ganhar todos os jogos, todos os lances no grito. O Bahia começou a ficar puto porque viu que o juiz estava dando esses lances mais duvidosos a favor do Flamengo. Então ficou um jogo muito conturbado, muito pelo juiz. Um jogo que seria muito provavelmente fácil para o Flamengo. O Flamengo muito provavelmente golearia o Bahia pelo que estava apresentando antes da expulsão. Teve um contexto todo após a expulsão do Gabigol. Como já é de praxe, um time com um jogador a menos, ele tende a dar uma recuada. O Flamengo fez isso. Nisso o Rogério acertou, é o óbvio a se fazer. Deu uma recuada, o Bahia cresceu na partida, começou a atacar mais o Flamengo e criar grandes chances. Com um a mais fica um pouco mais fácil. Entretanto, o Flamengo também levava perigo. Por quê? Porque o Gabigol da ponta esquerda, ele veio para centroavante, flutuando pelos dois lados, utilizando a sua melhor característica, que é a velocidade e a explosão. Então, quando o Arrascaeta, eu não vou falar do Everton Ribeiro porque ele nunca pegou na bola nesse jogo. Então o Arrascaeta pegava, já procurava o Bruno Henrique nas costas da zaga. O Gerson, que fez uma partida absurda, para mim ele não foi o melhor da partida, mas poderia ser. Tá? Ele fez uma partida absurda, o Gerson fez a função dele e do Everton Ribeiro. Então o lance do segundo gol saiu dos pés do Gerson, armando o jogo, coisa que o Everton não fez. Deu um passe nas costas da zaga, o Bruno Henrique dominou em velocidade, conseguiu pegar a frente do zagueiro, avançou, eu achei que ele iria chutar. Deu um passe para trás, o Isla, primeiro gol do Isla com a camisa do Flamengo, gosto demais do Isla. Então 2-0 Flamengo, um jogo até então tranquilo. Apesar de estar com um a menos, o Flamengo estava bem na partida, suportando bem e atacando muito bem. 2-0, o Flamengo ainda teve mais 2 chances com o Bruno Henrique, uma numa jogadaça. Ele cortou o zagueiro de forma linda, o goleiro do Bahia fez uma defesaça. E outra, Arrascaeta de novo, num lance magnífico, ele cruzou a bola nos pés do Bruno Henrique, o Bruno perdeu. Seria para fechar o primeiro tempo do Bruno com chave de ouro. Infelizmente ele perdeu e jogou para fora. Mas o primeiro tempo, tranquilo, 2-0 no placar, o Flamengo até dominando o jogo de certa forma. Veio o famigerado segundo tempo. E aí veio o segundo tempo. Eu não sei o que aconteceu no intervalo. Mas apesar do resultado positivo no jogo de ontem, muito heróico do Flamengo, o Marcos Braz ele peca e ele erra gravemente quando ele diz que o Flamengo não precisa de psicólogo. Eu já toquei nesse assunto e vou tornar a tocá-lo. Porque é o seguinte, um time precisa estar
psicologicamente bem para aguentar qualquer adversidade na partida. Um jogador a menos é uma adversidade. Um gol sofrido é uma adversidade. O juiz favorecendo, não diretamente o adversário, é uma adversidade. Então um clube precisa ter um psicológico bem ativo, um psicológico forte para enfrentar toda e qualquer adversidade. O time do Flamengo hoje não tem. Virou a partida de forma heróica, bacana, mas nos 10 primeiros minutos do segundo tempo, o Bahia fez 3 gols, amassando o Flamengo. Até os 25 do segundo tempo, o Bahia amassava o Flamengo. O Ramires, que estava envolvido no episódio de racismo contra o Gerson, ele dominou o meio-campo, ele brincou com a zaga do Flamengo. Então, o Flamengo nitidamente sofreu contra o Bahia dentro do Maracanã. Gente, não existe. Isso não pode acontecer de forma nenhuma. O Bahia amassou o Flamengo dentro do Maracanã. Tudo bem que estava com um a mais, mas não interessa. Tomou uns 3 gols em 10 minutos. Um golaço do Gilberto, né? O Gilberto não tem como. O Gilberto jogando contra o Flamengo pode ter certeza que ele vai marcar. Então tomamos 3 gols, poderíamos ter tomado o 4º e se brincar até o 5º. Aí depois dos 25 do segundo tempo, o Flamengo equilibrou mais a partida. O psicológico voltou ao normal. Nós perdemos 25 minutos só para o psicológico voltar ao normal. Então, após os 25, o Flamengo começou a crescer mais na partida. O Pedro entrou no lugar da Arrascaeta, que eu não vou nem comentar, já comentei já. Deixou o Everton Ribeiro, mas enfim, como já disse, ele nem tocou na bola. E aí veio a figura do Filipe Luís. O Filipe Luís, para mim, não fez uma boa partida, mas o Filipe Luís é o tipo de cara decisivo. O Filipe Luís é decisivo, mesmo como lateral, ele é decisivo e ele é um líder dentro de campo. Para mim não fez uma boa partida, mas é decisivo. Ele participou do gol do empate, do 3-3, e participou do gol da virada, do 4-3. Então, numa bela jogada entre a ponta esquerda do Flamengo com o Filipe Luís, com o Bruno Henrique, o Filipe Luís deu no peito do Pedro. Cara, o Pedro, ele é um fenômeno. Ele sempre vai aparecer, ele sempre vai fazer uma boa partida. Se ele estiver em forma, se ele estiver bem, ele vai fazer uma boa partida. Seja armando o jogo, o Pedro arma. Ele é muito, muito técnico. Seja armando o jogo, seja finalizando, seja dando assistência. O Pedro é um absurdo e é uma compra. A compra que o Flamengo fez do Pedro é fenomenal. Faz jus ao Pedro, fenômeno. Joga muito, empatou a partida e o Flamengo começou a crescer. O Flamengo teve a chance até um pouco antes de empatar com o João Pedro. João Pedro ou João Gomes agora? João Gomes. Ele fez mais uma vez uma boa partida. O garoto, eu não vejo nada brilhante nele, mas ele não compromete negativamente e ajuda muito positivamente. Ele desarma bem, ele sabe cobrir bem os espaços e o único problema para mim é que falta um pouco mais de confiança para que ele possa soltar a bola com mais velocidade. Ele é um pouco lento nisso, mas é com o tempo. É um garoto que para mim tem um futuro bacana. Não vejo nada brilhante. Tomara que se torne. Mas por enquanto é um jogador que vai nos ajudar bastante. De resto, o Bruno Henrique começou a crescer na partida. A partir do gol do empate que ele participou diretamente, dando passe para o Filipe Luís, que cruzou no peito do Pedro. E depois no da virada. Começou com o Filipe Luís roubando a bola lá na frente do Rossi. Tocou para o Bruno Henrique. O Pedro, para mim, sinceramente, ele foi dominar a bola. Eu não acho que o Pedro foi dar aquela assistência, mas foi uma assistência e foi uma assistência linda, mesmo que para mim, sem querer. Aí o Vitinho, cara, eu vou ser sincero. Quando eu vi o Vitinho na beira de campo, eu comecei a xingar o Rogério Ceni. Eu já tinha xingado o Rogério Ceni quando a Arrascaeta saiu. E aí eu xinguei quando o Vitinho entrou. Não dá, o Vitinho pode ter feito gol, maravilha, fez o gol da virada, comemorei bastante, gritei pra caramba, mas não dá. Não dá, o Vitinho é o tipo de cara, já disse em alguns vídeos, que tem que sumir do Flamengo. Enfim, fez o gol da vitória, gol da virada, maravilha, virada com um jogador a menos, com todas as circunstâncias. É o time do Flamengo completamente desnorteado ali psicologicamente. O Gerson ainda mais com o episódio de racismo sofrido. O Gerson após isso, cara, parece que ele já tá jogando muito bem. O Gerson começou a jogar muito melhor. Foi um absurdo que o Gerson jogou. Para mim, o melhor da partida foi o Bruno Henrique, que participou de todos os gols. Mas o Gerson poderia ter levado o melhor da partida, porque jogou demais. Fez a função dele e do Everton Ribeiro. Jogou muito o Gerson. O Flamengo fez uma virada heróica, uma vitória absurda e que pressiona ainda mais o São Paulo. O Flamengo depende só de si para ser campeão
brasileiro. Eu acredito que o Flamengo possa ser campeão, ainda que o favoritismo seja todo para o São Paulo. Mas ainda dá, porque isso aqui é Flamengo. Saudações, rubro-negras.